presidente do município de Góis é, desde as últimas eleições autárquicas, a única mulher nos 6 distritos da região centro à frente de uma autarquia. Fomos a Góis para ficarmos a conhecer o mundo de Lourdes Castanheira na primeira pessoa. Seja bem-vindo na primeira pessoa, o programa de grandes entrevistas na Centro TV. Hoje é a nossa convidada, a Presidente da Câmara Municipal de Góis, a doutora Lourdes Castanheira. Muito obrigado por ter aceito o convite para estar presente nesta entrevista. Senhora Presidente, como é que vê o facto de ter passado a ser a única Presidente na região centro, nos 6 distritos da região centro? Sim, vejo de forma desfavorável. Digo de forma desfavorável porque, efetivamente, numa sociedade democrática e que tanto se luta pelas questões da paridade e da igualdade de género, acho que nós ainda hoje sermos exceção, o facto de uma Câmara ser presidida por uma mulher ainda constitui um fator de exceção, significa que temos um longo caminho a percorrer. Diria também que, por outro lado, se vejo com algum sentido de desconforto ser única, por outro lado também me sinto um motivo de orgulho, porque posso servir de exemplo a muitas outras mulheres durante este novo século. Porquê é que acha que as mulheres ainda não se envolvem tanto na política em Portugal? Eu defendo pelo menos 3 ordens de razão. Primeiro, é uma questão que tem a ver com a nossa própria sociedade. Foram muitos anos de ditadura, de ostracização do género, e se atentarmos aqui há 40 anos atrás, antes do 25 de Abril, qual era a dificuldade da participação das mulheres e, desde logo, as circunstâncias em que a primeira mulher pôde votar. Depois também temos uma sociedade que é muito patriarcal. Houve sempre a supremacia do género masculino e uma tendência forte para que as mulheres se dedicassem mais às questões de ordem familiar, a um trabalho mais dentro de casa, e pouca participação. Estas longas décadas, digamos que de uma quase ausência de um exercício de uma verdadeira cidadania e daquilo que é a participação de homens e mulheres, obviamente tem fortes reflexos ainda hoje. Entendo que tem sido dado passos importantes. Noto que há uma maior disponibilidade e hoje muitas mulheres já se afirmam, quer na vida política, quer na vida pública, e conseguindo conciliar a vida familiar com aquilo que é o seu trabalho, mas julgo que todo o percurso que foi feito ao longo das décadas, de muitas décadas, de um governo que de facto não pugnava pela igualdade de género e pela participação, independentemente do sexo, deixou estas marcas e há um longo caminho ainda a percorrer. As cotas para mulheres na política, acha que foi positivo ou não? Sim. Posso, em algum momento, discordar daquilo que foi a imposição das cotas. O que é certo é que, se assim não tivesse sido, se nós hoje lamentamos o fraco número de mulheres na política, diria que, se não tivesse sido essa mesma, pela via da imposição, diria que, se falarmos hoje de 15, 20% de participação, estaríamos seguramente a falar de menos de metade. Portanto, tem aqui um aspecto francamente positivo, pena que tenha sido quase por imposição, mas acredito que, com o passar do tempo, um dia seja naturalmente a constituição das listas seja feita de forma natural e já não por imposição em termos das cotas. Mudando agora de página, atualmente em Góis, qual é que é o principal problema que a preocupa? O principal são muitos. Tenho sempre que os hierarquizar e priorizar. Diria que, neste momento, é mesmo o problema da questão ao nível da população. Ao nível da população, naquilo que é a parte da desertificação. Nós continuamos a assistir a uma saída de pessoas do Concelho e dir-me-á, mas não é só do Concelho de Góis, é verdade, é do país, mas nestes meios mais
de rurais e que já tiveram dificuldades em termos demográficos, hoje identifico o esvaziamento do capital humano como um dos principais problemas do concelho. E vemos que nos últimos censos nós fomos os concelhos que perdemos 12% entre 2011 e os anos 90, portanto a última década, e com uma tendência para se agravar, porque se não dermos outro tipo de condições às pessoas para manter as que cá estão e para atrair novos moradores, creia que pode acentuar-se este flagelo em termos do esvaziamento populacional. Estamos aqui ao pé de uma obra emblemática do seu último mandato. A cultura vai continuar a ser uma aposta do município de Góis? Sim, nós temos a certeza que só conseguimos ter mais desenvolvimento no concelho de Góis se tivermos aqui algo que marca a diferença. E a aposta tem que ser claramente na cultura e no turismo. Conseguirmos fazer aqui um investimento que nos afirme enquanto um espaço cultural onde marca a diferença, mas também que potencie tudo aquilo que é a vertente e o setor do turismo. E à Câmara Municipal, para além do investimento que fez, e está à vista, sim, nós temos aqui cerca de 2,5 milhões de investimento nesta fantástica obra, e não tem sentido se de facto agora não criarmos aqui todas as condições para haver uma afirmação diferente ao nível da cultura e com, eu penso que um fator que nos é de todo favorável, que é o ano 2014, celebrarmos os 900 anos do concelho de Góis. Portanto, são 9 séculos de história, vamos fazer aqui um ciclo de iniciativas comemorativas deste 9º aniversário, e dizer-lhe que a cultura tem efetivamente que ser um marco, tem que ser a estratégia também de desenvolvimento para Góis. Falou precisamente também do setor do turismo. Como é que está atualmente em termos de unidades de alojamento turísticas aqui o concelho de Góis, e se há perspectivas de poderem vir a abrir mais? Bem, nós temos aqui, portanto, alguma oferta em termos de alojamento turístico. Há aqui uma grande lacuna, que é o facto de não termos um hotel, e isso era um investimento que, para além de se constituir como um investimento estruturante, vinha resolver outro tipo de problemas ao nível do turismo. O alojamento que hoje temos, seja em termos da vila, e aqui na vila o que temos a Residencial Santo António, que efetivamente tem respondido de alguma forma às nossas solicitações, às nossas e a quem nos visita, e depois também temos outro tipo de alojamento ao nível de particulares, de empresas privadas, assim como temos aquelas pequenas unidades que as pessoas podem, o chamado alojamento local, que hoje começa a estar um pouco na moda, digamos assim. Também aqui é importante referir que a própria cooperativa de Vila Nova de Ceira candidatou um investimento para um pequeno hotel rural na freguesia de Vila Nova de Ceira, que, a ser aprovado e a concretizar-se, também constitui-se como uma grande valia para o concelho. O que é que nós podemos, de facto, será que um dia vamos encontrar uma solução para resolver este estrangulamento? Porque nós não podemos falar de turismo, e temos todas as condições para o turismo ser um vetor de desenvolvimento e de riqueza no concelho de Góis, mas será que um dia vamos encontrar uma solução para este problema? Eu acredito que sim. Temos à porta o novo quadro comunitário de apoio, temos um conjunto de pessoas, de goienses, que estão bem posicionados, digamos assim, no setor empresarial e naquilo que são os investimentos económicos. Podemos, de facto, fazer aqui alguma parceria pública ou privada. Nós temos nos dado muito bem com esse tipo de parceria e, eventualmente, recuperarmos até, se não for uma infraestrutura de raiz, e lamento profundamente que o projeto que emanou da empresa Natursanos que não tenha sido aprovado, porque era uma grande valia para o concelho e vinha aqui, permitia o investimento
investimento de cerca de 11 milhões de euros, mas que resolvia com um conjunto de quartos que era na ordem dos 100, 108 quartos, com um conjunto de suítes, vinha resolver este problema, esta lacuna, mas acredito que no futuro, com esse quadro comunitário de apoio, com parcerias público-privadas, onde a Câmara também não se vai aliar, que possamos resolver definitivamente a questão do alojamento com a concretização de um hotel que tenha um conjunto de quartos que venha minimizar este problema e que nós possamos afirmar que estamos em condições de dizer que o turismo é uma das chaves para a solução de alguns problemas do concelho de Góis. O ambiente é um setor muito importante num concelho como estes, tão rico em termos ambientais. Como é que está atualmente este setor ao nível do saneamento, da água? Sim, portanto, eu queria aqui evidenciar que nós, no estudo que foi feito pela Universidade da Beira Interior, em termos da qualidade de vida, e que foi publicado no ano 2013, nós, em 308 municípios, ocupámos o 29º lugar. Portanto, assim, em 308 ocupar um lugar deste significa que, em termos dos indicadores da qualidade de vida, que estamos muito bem posicionados e ainda podemos ocupar no ranking um lugar que ainda nos prestigie mais. Podemos ver, quer por todo este enquadramento, aqui quer do Ceira, quer do Parque do Cerejal, que é uma infraestrutura de lazer e que é bem um exemplo daquilo que é a qualidade em termos de ambiente no concelho de Góis. Estou-lhe a falar da qualidade em termos daquilo que são os espaços públicos, também em termos dos recursos hídricos. Se lhe falar na questão da água e na questão do saneamento, dir-lhe-ia que temos uma taxa de saneamento que não cobre o concelho todo e, portanto, essa vai ter também de ser uma aposta da atual maioria socialista que está na Câmara Municipal, pese embora o facto de termos perdido aqui uma década. E perdemos aqui uma década porque contratualizamos o setor de águas e o setor do saneamento com a empresa Águas do Mondego, envolvidos mais, aliás, de 10 anos, apenas o investimento que verificámos no concelho foi a concretização da obra da ETAR de Vila Nova de Ceira e a ampliação da ETAR aqui da Vila, na freguesia de Góis. Ficou por fazer tudo o que era a contratualização em termos da rede de águas em baixa, em alta, a questão do saneamento, temos tudo por resolver, perdemos mais de 10 anos e vamos ter que retomar agora o processo, com certeza por meios próprios. O que é que pretendemos? Nos aglomerados com maior número de habitantes e que ainda não têm rede de saneamento, vamos de facto eleger esses como prioritários. No setor das águas estamos a fazer um investimento que vai ultrapassar os 250 mil euros, diria que aproximadamente será na ordem dos 300 mil euros, que é finalmente resolvermos a qualidade da água na freguesia de Vila Nova de Ceira. É mesmo muito, diria que é má a qualidade. Também posso aqui hoje afirmar que é uma situação que se arrasta há muitos anos, mas nós elegemos também como prioritário, estamos a fazer este investimento, portanto, renovar, requalificar a conduta adutora do abastecimento de águas entre Góis e Vila Nova de Ceira. Vamos alterar a zona da captação, que hoje julgamos que a questão da qualidade tem muito a ver com a captação que se verifica atualmente, e vamos fazer a captação no Ceira, mas numa zona que nos garante uma qualidade completamente diferente. Estamos também já a fazer pequenas obras de requalificação da rede de águas em todas as freguesias e temos 6 meses de mandato e já requalificámos uma série de redes em aldeias com poucos habitantes, foi tudo obras por administração direta, mas é um setor, a qualidade da água e melhorarmos os níveis em termos de rede de saneamento também é um investimento que nós vamos priorizar neste mandato que terminará em 2017.
E em relação à saúde, como é que está este setor no Concelho de Góis? Olha, a saúde diria que já esteve melhor, já esteve mais saudável, já teve melhores condições de oferta de serviços às populações. Nós, há 2 anos, vimos encerrado o serviço de 24 horas, o designado Serviço de Apoio Permanente, vulgo SAP. Foi de facto uma grande decepção para as populações, não só a forma como tudo aconteceu, mas também quando vimos um descapitalizar de mais um serviço que funcionava durante 24 horas, e estamos completamente convencidos que não foi o encerramento desse serviço no Concelho de Góis que melhorou de facto o orçamento dirigido ao setor da saúde e que é aprovado anualmente pelo Governo. Temos atualmente o serviço a funcionar, chamada consulta alargada, portanto, que abre o serviço em Góis entre as 8 e as 20 horas. Também foi uma grande luta, porque começámos por termos das 8 da manhã às 20 horas apenas em dias úteis e em dias de fins de semana e feriados seria o funcionamento do serviço era das 8 às 18. Conseguimos junto à IRS que o serviço funcione das 8 às 20, independentemente se é dia útil, ser o feriado, o fim de semana. Portanto, foi o melhor que conseguimos. Extensões de saúde, temos as extensões de saúde a funcionar, queremos acreditar que vão continuar em pleno funcionamento, são um serviço de proximidade à população. Há um déficit, naturalmente, em termos da prestação destes cuidados, que se vai agravar agora, a partir do momento que os profissionais entrarem em situação de gozo de férias, mas naquilo que a Câmara Municipal também puder colaborar, vamos estar na linha da frente a colaborar. Temos intenções de melhorar francamente a oferta na freguesia de Vila Nova de Ceira, e isso passa pela mudança de todo o equipamento e a própria infraestrutura física da Extensão de Saúde de Vila Nova de Ceira. Continuamos a apoiar alguns prestadores de serviços, digamos assim, no transporte dos utentes, mas num concelho com a realidade que tem Góis, com uma área geográfica considerável e com uma freguesia a 30 km, que é a freguesia de Alvares, julgo que devia haver alguma excepcionalidade por parte da Administração Central para estes territórios, onde o envelhecimento também é um fator que obriga a que o serviço público seja ainda mais próximo. Como é que tem sido a relação entre a Presidente da Câmara de Góis, eleita pelo Partido Socialista, e o Governo de coligação PSD-CDS? Nós não temos, e como seguramente não terá nenhum município, não temos nenhuma relação privilegiada, como também não tínhamos no passado por ser um governo socialista. O que eu noto relativamente a diferenças entre esta atual coligação que se encontra no governo e o anterior governo que estava encabeçado por socialistas, no caso concreto por José Sócrates, havia de facto um olhar diferente para os territórios do interior do país e para este mundo rural. E havia uma discriminação pela positiva, e dava-lhe aqui o caso concreto da aposta que foi feita em termos da rede da fibra óptica, que nós somos dos concelhos, que fomos dos primeiros dentro do projeto piloto, e o projeto chamado a rede de nova geração. Nós hoje temos aqui na vila e em alguns aglomerados com maior número de habitantes, temos a fibra óptica à disposição das populações, e isso significa que havia outra postura, digamos assim, para com estes meios mais descapitalizados e que sofrem de problemas, sobretudo em termos demográficos. Acha que de alguma forma este governo está a abandonar o interior? Completamente, porque ao tornar as pessoas mais pobres, nós estamos todos francamente mais pobres, mesmo aqueles que podem ter o seu vencimento fixo e que nunca viveram uma situação de desemprego e que contam no final de cada mês com o seu rendimento, cada vez temos menos rendimentos. Eu não estou a falar só da questão dos autarcas, estou a falar dos aposentados, dos reformados, de todo, e em especial os trabalhadores da administração pública.
Depois dizer-lhe que, ao tornar as pessoas, o agravamento dos impostos, retirando alguma percentagem naquelas que são os vencimentos e as reformas e as aposentações. Obviamente que as pessoas, não há aqui uma capacidade económica para as pessoas poderem potenciar o consumo e quiçá até haver aqui outro tipo de investimentos. Portanto, há um abandono destes territórios e ainda que em termos do novo quadro comunitário de apoio, do quadro que vem entre 2014 e 2020, o designado 2020, há assim uma luz ao fundo do túnel que nos parece que os territórios de baixa densidade poderiam ser aqui, ter alguma majoração. Eu gostava de facto que fosse verdade, mas depois do que temos assistido até àquele que é a discussão em torno das intervenções territoriais integradas, chamadas ITIs, as estratégias para o desenvolvimento em termos destes territórios, que tem sido aquela protagonizada pela ADIBER, eu julgo que é remota a hipótese de vivermos dias melhores e acredito que outra qualquer governação que não esta e atualmente no governo teria uma atenção diferente para estes territórios que temos tanto valor enquanto pessoas, enquanto cidadão, enquanto eleitor, como tem qualquer outro cidadão que vive num concelho mais urbano ou mais litoral do país. Sra. Presidente, para concluir, tem ambição de um dia se mudar para Lisboa ou não? Não, eu posso lhe dizer que a minha ambição está concretizada. Eu lutei para que chegasse ao lugar de Presidente da Câmara Municipal na forte convicção de que podia fazer alguma coisa de diferente por Góis se ocupasse um lugar que não fosse de um técnico na área social. E o conhecimento que tinha do Concelho, da realidade, dos problemas e também das soluções e das potencialidades, portanto, eu decidi, junto ao eleitorado goiense, propor-me e apresentar, sufragar um projeto que foi vencedor em 2009. Decorridos o primeiro mandato, decidi, em 2013, sufragar de novo um projeto ao eleitorado goiense. E, portanto, a minha missão, a minha ambição, até 2017, está completamente alcançada. A minha ambição neste momento não é alterar a minha vida profissional e diria que é levar o mandato até ao fim, e a ambição maior é conseguir tornar Góis um concelho mais desenvolvido, um concelho onde vale a pena viver, um concelho que é uma referência no território nacional, que é isso que eu espero, e que seja conhecido também de forma transnacional. Sra. Presidente da Câmara Municipal, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e até uma próxima.